eu tenho uma missão, não posso contar para vocês o que é. Eles estão saindo daqui a pouquinho, falo. Mas o William vai me ajudar aqui agora, vai compartilhar uma palavra abençoada. O Senhor seja com ele, Pai. O William possa ser agora canal do Senhor. E ele encontre aqui os ouvidos de Maria, que estava quedada aos teus pés, e ouvia a tua voz. Que como ovelhas possamos aprender a ouvir a tua voz, e seguir os teus caminhos, nunca nos desviarmos deles. Nos ajuda, Jesus. Às vezes nós somos tão obstinados, tão teimosos. Tem paciência conosco, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Amém. Quantos vieram desejosos de uma palavra de Deus para a sua vida? Que bom, querido. Mais do que dinheiro para pagar a conta da segunda-feira, você precisa de uma palavra. Amém? Porque o dinheiro vai acabar, mas a palavra dura eternamente, é o que está aqui, né? Glória a Deus. Algumas páginas para frente, aí no Evangelho de João, no capítulo 11, nós vamos trabalhar aqui algumas coisas que o Senhor tem falado no meu coração. E eu acredito que através disso Ele também possa edificar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: Estava enfermo Lázaro. Quem que estava enfermo? Lázaro. Não era qualquer Lázaro, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, verso 2. Quem que ela era? Era a mesma que ungiu Jesus com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Verso 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Repita comigo, por gentileza. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, sabemos que ela é fonte de vida para nós, e por isso nós queremos aqui meditar nela, para extrairmos dela, meu Deus, a vida que o Senhor tem para nós, e os conselhos, a instrução, como o pastor Carlos nos antecipou. Muitas vezes nós somos impacientes, afoitos, muitas vezes, meu Deus, desatentos, mas nessa noite nós queremos aqui aprender um pouco mais do Senhor, através da ministração do Teu Espírito Santo, os nossos corações, em nome de Jesus. Amém, querido? O capítulo 11 do Evangelho de João, e assim como todo o livro de João, é extremamente rico. Depois você pode, na sua casa, meditar atentamente. Nós vamos destacar aqui alguns aspectos mais importantes, porque o tempo não nos permite explorar toda a riqueza que esse texto traz para nós, mas nós vamos pensar aqui algumas coisas que podem ser de aplicação no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te instruir em toda a palavra, em nome de Jesus. Então o texto começa contando a história de um homem que enfrentava um problema cotidiano. A Bíblia diz que Lázaro estava enfermo. Não revela qual era a enfermidade, não revela qual era a intensidade dessa enfermidade. Mas havia ali, no seio daquela família, né, e família tem sido o tema central
das nossas reuniões durante todo o ano de 2024, porque ela é um projeto de Deus, e com certeza para aquela casa não era diferente. Mas o irmão homem daquela casa estava atravessando um momento de enfermidade, como de repente talvez você esteja enfrentando, ou alguém dentro da sua casa, ou um conhecido, ou um amigo. É muito comum nós passarmos por situações de enfermidades, sejam elas leves, sejam elas complicadas. O fato é que Lázaro estava acometido dessa enfermidade. A Bíblia, pelo menos até onde eu estudei, não revela sobre os pais desses 3 irmãos. Eu acredito que eles já eram falecidos, mas ainda moravam juntos. E o fato é que esse homem estava enfermo. E o texto traz aí no verso 2 uma característica de que uma das pessoas, a irmã desse homem, era justamente Maria, que havia ali derramado bálsamo sobre os pés de Jesus, e enxugado com seus cabelos. E de repente aquela mulher passa por esse momento de aflição, aquele momento de angústia, aquele momento de incerteza que recai sobre aquela casa, porque situações difíceis, queridos, acontecem com todos nós, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: coisas ruins acontecem. Amém, querido? Amém, ó. Então, todo mundo está preparado. A coisa ruim, viu, Marco? Porque nesse mundo, querido, o próprio Jesus nos alertou ali, alguns capítulos à frente, no capítulo 16, que a única certeza que nós teríamos nesse mundo é que nós passaríamos por aflições nele. E você não precisa levantar a sua mão, mas se eu perguntar aqui quem passa por problemas, por aflições, eu tenho certeza que talvez a quase totalidade, se não a totalidade das nossas mãos aqui se levantariam. Mas Maria havia ali entregado o seu melhor para o Senhor. Ela havia se debruçado sobre os pés de Jesus e havia ali derramado louvor, coração. Ela havia se entregado totalmente aos pés de Jesus. E você pensa que muitas vezes, por você estar vindo aqui na igreja todo domingo, às vezes religiosamente, bater o seu ponto, sentado sempre na mesma cadeira, né, procurando sempre as mesmas pessoas, você vai estar livre das tribulações que a segunda-feira te reserva. Eu tenho uma péssima notícia para você, querido. Isso não vai acontecer. Mas o fato é que Jesus pode estar presente no seu coração, e isso vai fazer toda a diferença na vida dessa família, como nós veremos aqui alguns versículos. E no versículo 5, a Bíblia diz que Jesus amava Marta, amava também a Maria e a Lázaro. Verso 6 diz que quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar que ainda estava. Diga comigo, 2 dias. Querido, muitas vezes em uma situação de enfermidade, 2 dias é uma eternidade. Quando você passa por um momento de enfermidade, ou a pessoa que você ama se envolve em uma determinada situação de enfermidade, seja por uma doença, seja por um acidente, por qualquer outro motivo, o tempo passa a ser um adversário quase que implacável. Você tenta a consulta com o médico, não tem agenda. Você tenta o atendimento de urgência e nem sempre a urgência é tão urgente quanto realmente deveria ser urgente. E as situações começam a se avizinhar e começam a complicar-se de tal forma que às vezes vão saindo do nosso controle. E a Bíblia diz que a primeira providência que aquelas irmãs tomaram, e talvez movidas ali pela gravidade da situação, ou pela ausência de quem pudesse efetivamente acudir àquele quadro, elas mandam alguém avisar Jesus. Só que Jesus não estava tão perto. Se você estudar o capítulo 10 do Evangelho de João, você vai ver que Jesus entra ali em um debate aprofundado no templo com algumas pessoas. Aquelas pessoas ameaçam apedrejar Jesus. E Jesus se retira, a Bíblia cita que para ali da além do Jordão.
Betânia ficava muito pertinho de Jerusalém. Aqui, pela informação que eu tenho, era uma distância aproximadamente 3 quilômetros. Uma pequena caminhada. Mas Jesus estava mais distante, ele estava além do Rio Jordão. E eu procurei na enciclopédia Barça atual, que é o Google, né? Hoje não tem mais, acho que nem existe mais, né? Enciclopédia Barça, Delta, tinha várias, né? Aí procurei no Google lá qual que era a distância do Rio Jordão até Jerusalém, e a informação que me veio é que é de aproximadamente 180 quilômetros. Aí já aumenta um pouquinho. Então Jesus já estava longe, e ali onde ele estava, ele ainda demorou 2 dias para cumprir ali as tarefas que ele estava naquele lugar, quando diz para os seus discípulos que era hora de retornar para a Judéia, para as proximidades de Jerusalém. E aquilo gera um temor naquelas pessoas. Fala assim, mas por que o senhor vai voltar para lá? O povo está te esperando com pedra, com pau. E naquela época, querido, não era tão simples como hoje você mandar um WhatsApp, né? O WhatsApp é uma ferramenta extremamente prática, amém? Às vezes prática até demais. Mas você manda lá um recado, a pessoa está lá do outro lado do mundo e ela consegue, às vezes, visualizar aquilo em fração de segundos. Naquela época não era tão simples. Mas existiu o tempo entre aquele mensageiro encontrar Jesus, e existiu um tempo pré-determinado para que ele viesse ao encontro daquela família. Mas o próprio Jesus sabia que o quadro se agravaria até que no versículo 14, Jesus disse claramente, como está escrito aí na sua escritura, que Lázaro havia... O que aconteceu com Lázaro? Morreu, né? Fala assim, morreu, né? Lázaro morreu. E o interessante é que no versículo 15, o próprio Jesus fala que por causa dessa morte, eu me alegro de que lá não estivesse. E viram para aquelas pessoas que estavam ali, com os discípulos dele, e falaram assim, para que vocês possam crer, vamos ter com ele. E aquele pessoal fica todo confuso ali, querido, como eu e você ficaríamos confusos. Porque possivelmente, quando você recebe a notícia da morte, do falecimento de alguém, a reação menos esperada é que você vá se alegrar. Pelo menos é o que eu quero crer, viu, querido? Se você ficar sabendo aí que eu morri, né? Aí você se alegrou, pode ser que eu tenha deixado a desejar em relação a você, você me perdoe, mas geralmente a notícia de uma morte consterna bastante qualquer pessoa, como a nossa família foi consternada nesse final de semana, porque a nossa avó Maria partiu para o Senhor aos 87 anos e deixou toda a nossa família, assim como a casa de Marta e Maria, em luto. E ainda hoje eu recebi a notícia de falecimento de uma pessoa que era um cliente meu, do escritório, e ele tinha exatamente a minha idade, 40 anos. E eu fico observando assim que essas situações elas podem acontecer conosco, querido, amém? Nós estamos sujeitos a isso. Apesar de você pode estar aí com o seu check-up cardiológico em dia, com seus exames laboratoriais todos positivos, você pode estar aí aparentemente precavido por um seguro ou por uma circunstância qualquer, mas o fato é que qualquer um de nós pode estar na mesma condição de Lázaro, na mesma condição que o Antônio Neto, que infelizmente partiu tão cedo, e também na mesma condição da nossa avó Maria, que ninguém desejava a partida dela, e que até 15 dias atrás, quando ela estava lá na minha casa comemorando o seu 87º aniversário, parecia algo totalmente improvável. Mas, de fato, aconteceu como uma situação que aparentemente era corriqueira, simples, de uma simples enfermidade, evolui rapidamente para um quadro de morte. Mas o fato também que nós precisamos aqui trabalhar nessa situação, e o diferencial é que Jesus estava disponível. Amém? Fala assim comigo, Jesus sempre está disponível, não necessariamente no meu tempo,
mas no tempo dele. Amém, querido? Muitas vezes eu oro assim para o Senhor, eu falo assim: Senhor, eu queria acertar o meu relógio com o seu. Porque o nosso tempo é totalmente descompassado com o tempo do Senhor. Aquelas mulheres clamaram pela ajuda de Jesus. Não houve uma resposta imediata. Não houve uma reação imediata por parte de Jesus. Ninguém saiu desesperado, procurando o primeiro táxi, o primeiro Uber, o primeiro barco, o primeiro avião, para que pudesse chegar rapidamente naquele lugar. Jesus ainda se demorou 2 dias, e o quadro que ele encontra ali, quando ele chega naquele lugar, já era um quadro de morte. Vá comigo no versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quantos dias? 4 dias. Então, os 2 dias que ele se demorou, mais ainda o tempo da viagem que ele gastou para percorrer ali aqueles quase 200 quilômetros. Jesus já chegou naquele lugar. Lázaro já havia sido sepultado. E já havia 4 dias. E a primeira pessoa que avistou Jesus quando ele estava entrando naquela aldeia foi Marta. E a Bíblia nos diz que, aí no versículo 20, por gentileza, Marta, quando soube que vinha Jesus, o que ela fez? Saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou o quê? Sentada aonde? Em casa. A situação é totalmente inversa. Quando você vai na passagem em que Jesus estava ali na casa daquela família, Marta estava ali totalmente ativa, preocupada com os afazeres domésticos, e Maria estava ali debruçada aos pés de Jesus. Agora aqui a situação se inverte completamente. Marta corre desesperadamente até a presença de Jesus. Maria permanece prostrada em casa, derrotada pela morte do seu irmão, experimentando e vivenciando ali o luto que lhe era normal, que lhe era esperado. Maria estava totalmente enlutada pela perda ainda recente do seu irmão, que evoluiu de um quadro de uma enfermidade para um quadro de morte muito rapidamente. E quando eu estava ali ontem, naquele velório, ali contemplando aquela situação, eu me encostei numa parede e estava justamente lembrando dessa passagem. Porque quando Jesus chegou, o velório já havia se dissipado. Estava estabelecido naquela casa tão somente uma condição de luto. A palavra nos esclarece ali no versículo 19 que os judeus tinham vindo estar com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Então o prejuízo já era absoluto. A perda já era irreversível. Mas Marta toma uma atitude diferente da outra visita. A Bíblia diz que ela levanta e ela sai correndo em direção a Jesus. Ao passo que a sua irmã, que havia experimentado ali um momento de tamanha fé, estava totalmente entregue e resoluta ali naquela situação de tristeza na qual ele estava mergulhado. Mas o interessante é que, mesmo Marta saindo à presença de Jesus, no verso 21, a Bíblia nos registra o seguinte, que Marta disse a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Porque é sempre assim, querido. Quando uma situação de adversidade se estabelece sobre as nossas vidas, a primeira coisa que nós procuramos entender é o que é a culpa, pastor Elton, ou de quem é a culpa. E às vezes, pode ser que a minha interpretação esteja errada, mas eu leio
o recado de Marta como se ela estivesse praticamente culpando Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a pergunta que você mais escuta em um velório, querido, qual que é? Morreu de quê? Porque quando nós nos deparamos com situações, com adversidades, com tribulações, que se apresentam como insolucionáveis, como incontornáveis, como insuperáveis, nós nos refugiamos nas nossas culpas. Nós nos refugiamos nas nossas desculpas. Nós procuramos abrigo nas justificativas, nas desilusões que a vida muitas vezes nos coloca. E isso não tem nenhum efeito prático que não seja nos mergulhar em um canal de murmuração. Mas Jesus diz que, no versículo 23, ele surpreende aquela mulher. O que ele diz aí no verso 23? Disse-lhe Jesus: teu irmão há de quê? Ressurgir. E ali nos próximos versículos, Jesus estabelece ali um diálogo com aquela mulher, voltado para a crença em uma ressurreição de último dia. Mas Jesus surpreende aquela mulher novamente no versículo 25 e diz isso para mim e para você. Disse-lhe Jesus: eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê nisso, querido? Aquela pergunta incisiva martelou na mente daquela mulher. E muitas vezes, querido, nós buscamos em Deus a resposta para os nossos problemas, para os nossos desafios, e esperamos respostas normais, respostas corriqueiras, respostas tipo livro autoajuda, ou de remédio de prateleira. Mas muitas vezes, querido, eu posso te assegurar que para todas as suas situações que você coloca diante do Senhor, Ele nunca vai ter para você uma resposta convencional. As respostas de Jesus para mim e para você sempre serão intrigantes. Amém? Muitas vezes, querida, a gente quer se arvorar no papel de instruir Deus. Alguém que já tentou ensinar Deus a fazer alguma coisa? Foi só eu. Eu tenho um defeito grave, querido. Às vezes eu sou muito lógico. O que é lógico? É você ser sequencial no raciocínio. Então, você vai fazer um arroz. Então, eu tenho o meu ritual de fazer um arroz. Primeiro eu descasco o alho. Amasso o alho. Depois eu coloco a água para esquentar. Depois eu lavo o arroz. Enfim, eu não vou dar minha receita, porque é a única, viu, querido? Tenho certeza que ninguém mais aqui sabe fazer um arroz. Mas quantas e quantas vezes eu cheguei para o Senhor, e eu tenho muito a mania de fazer isso, querido. Às vezes eu chego para o Senhor e eu reconheço duas coisas. Primeiro, eu reconheço a minha incompetência. Eu viro para o Senhor e falo assim: Senhor, eu sou um incompetente. Eu não consigo resolver todos os meus problemas. Ou seja, eu sou um incompetente. A minha avó tinha um adjetivo menos um pouco polido para isso. Mentecapto. Ô menino mentecapto. Não dá conta de fazer. Pede para passar um rodo, não dá conta. Pede para passar um pano, não sabe. Mas quantas e quantas vezes, querido, eu aprendi isso. Porque o meu método era o contrário. Eu falava assim: Senhor, eu preciso que o Senhor faça A. Depois eu preciso que o Senhor faça B. Depois eu preciso que o Senhor faça C. Eu sugiro também o Senhor fazer a letra D. Talvez a E. Para que aquilo aconteça.
E às vezes, quanto mais eu orava, mais Deus embaralhava o alfabeto. E às vezes, nenhuma das letras que eu imaginava Ele usou. Ele usou justamente a Z, a última. E no meio daquelas situações todas, passava o tempo, que não era o meu, mas era o dele. Aí lá no final, aquele resultado prático, pastor Eliana, acontecia. E às vezes eu ficava assim, de queixo caído, Marco. Como que isso pode ter acontecido? Simples. Você me entregou o problema. Então hoje eu sou muito mais prático. Então eu chego para o Senhor e falo assim, 2 constatações. Primeiro, eu sou um incompetente. Segundo, eu sou totalmente impotente diante dessa situação. Além de eu não saber o que fazer, eu não tenho nenhuma capacidade de fazer. E a partir do momento que eu passei a usar esse segredo, querido, que eu estou compartilhando com você, não vou falar que é segredo. Muita coisa da minha vida melhorou. Porque às vezes hoje eu fico sentado na cadeira vendo Deus fazer um verdadeiro rebuliço. Mas lá na frente a vontade dele se estabelece. Lá na frente o propósito dele se cumpre. E eu olho para trás e falo assim, então era isso. Então era isso que o Senhor queria. Claro, você disse que você é incompetente e impotente. Tive que fazer tudo. Né? Brincadeira, querido. Mas assim, o Senhor nunca vai seguir métodos lógicos, nem cartesianos, para entregar diante das suas mãos o milagre que você espera. Com certeza, Marta não esperaria a ressurreição de seu irmão. Ela nem pediu isso para Jesus. Estranho isso, né? Ela nem reclamou. Qual que foi a reclamação de Marta? Se o Senhor não estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas Jesus olha para os olhos daquela mulher, assim como Ele olha para mim e para você nessa noite, e fala assim, fica tranquilo, eu tenho um plano. Amém? Fala aí, a pessoa está contigo, fala assim, fica tranquilo. Jesus tem um plano. Aleluia. Alguns versículos para frente, lá no versículo 28, a Bíblia diz que Marta foi lá e chamou a irmã dela. Retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, mestre, o mestre chegou e te chama. A reação dela foi imediata, ela levantou-se depressa, verso 29, e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta avistara com ele. Jesus estava lá no meio da rua, querido. E verso 31 diz assim, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. E o que ela disse? Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma posição da sua irmã Marta. E elas nem deram spoiler uma para a outra, né? Porque ela só falou assim, né? Chegou no ouvido de Maria, ó, o mestre está lá fora. Não deu nem tempo dela trocar, e não deu nem tempo dela escrever a mensagem do WhatsApp. O sentimento de luto que se abatia sobre aquela família era unânime. E a frustração de saber que aquilo poderia ser evitado corroía aquelas irmãs. Assim como muitas vezes a frustração, querido, que nós sentimos nas nossas vidas, nos nossos corações, ali no nosso íntimo, quando você fecha a porta do seu quarto, quando você está ao travesseiro da sua cama. E às vezes nós passamos o dia todo levantando desculpas para justificar os nossos erros, para explicar as situações de perigo nas quais nós nos inserimos.
para tentar assimilar o prejuízo que se abate sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes, a nossa própria mente nos condena porque a frustração nos paralisa. Mas se eu tivesse dado um abraço nela antes dela morrer, se eu tivesse passado aquele WhatsApp antes, dizendo para minha mãe que eu a amava, se eu tivesse visitado a casa dela, e eu acho, querido, que se tem um sentimento terrível é o tal de remorso. Porque o tal de remorso, o remorso em si, é um sentimento totalmente estéril, ele não é capaz de produzir nada. Ele é muito diferente do arrependimento. O arrependimento gera um fruto verdadeiro, mas o remorso nos paralisa. E aquelas irmãs estavam ali, de repente, tomadas pelo remorso. Quem sabe se nós tivéssemos antecipado um tempo em avisar Jesus, ele não teria tido tempo hábil de chegar até aqui e evitar o resultado pior. O posicionamento de Maria, mesmo com toda a experiência que ela tinha com Jesus, não foi capaz de demovê-la daquela posição de paralisia, de incapacidade, de incompetência e de impotência. Mas não era só isso. A Bíblia diz que no versículo 33, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Verso 35 diz que Jesus chorou. E muitos disseram: vede quanto o amava. Querido, não se engane, por mais que as situações difíceis aconteçam sobre as nossas vidas, existe alguém que se empatiza por você. E esse alguém é Jesus o Cristo. Você crê isso, querido? Nós estamos numa sociedade tão doente, em que uma das coisas que está ficando mais raras de se encontrar, eu não sei, Cíntia, às vezes eu estou errado, você me corrige, mas se tem um produto que está ficando raro na prateleira, chama-se empatia. E o que é empatia? É a capacidade que você tem, ou que você pode desenvolver, de ter o mesmo sentimento da pessoa que está necessitada. É de você ver o faminto e condoer-se. É de você ver a família que está ali passando por uma situação de enfermidade dentro da sua casa, e estender as suas mãos para fazer uma oração, ou para ofertar ali uma ajuda material que esteja sendo necessário naquele momento. Jesus não se manteve indiferente, mesmo o pior tendo acontecido naquela família, naquela casa. Ao contrário, a Bíblia diz e registra que Jesus imediatamente se interessou por saber onde estava sepultado Lázaro. Aquelas pessoas mostraram para ele, e a reação de Jesus foi chorar. Jesus chora, querido. Amém? Jesus chora e chorou por mim e por você naquela cruz. Jesus não se conforma de ver a minha vida e a sua vida a perigo para o inferno. O próprio João escreve na sua carta, ali já no final da sua vida, do seu ministério, que nós temos um advogado junto ao Pai. Amém, querido? Você não tem um promotor, você não tem um acusador, você tem um advogado. E eu vou te falar um negócio: o cara é bom. Até hoje não perdeu causa nenhuma. Nenhuma causa que ele advogou diante do Pai foi rejeitada. E talvez você olhe para a sua ficha de antecedentes criminais, quando eu olhava para a minha, porque a minha também, querida, era bem extensa. E fala assim: ah, não tem jeito, eu já pisei muito na bola. Mas o Senhor olha para mim e para você com olhos de empatia, de compaixão, e não de acusação.
E eu não sei quanto a você, mas eu me sinto extremamente aliviado quando mesmo após mais de 20 anos de conversão, 24 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Mas eu piso na bola, viu, gente? E se você me ver pisando na bola, pode ter certeza que eu sou de carne e osso ainda. Mas eu me sinto extremamente confortável de saber que o Senhor não vai olhar para mim com olhos de acusação, mas com olhos de empatia. A palavra nos coloca que as pessoas ali viram aquele ato de Jesus e ficavam murmurando, ficavam criticando. Esse aí que curou o cego não poderia ter impedido esse homem de morrer? E lá no versículo 39, Jesus dá uma ordem que vai chocar todo mundo. Porque as respostas do Senhor não são convencionais, amém? Amém, Cícero? As respostas do Senhor nunca serão convencionais. Inventaram agora, que um negócio de inteligência artificial, vocês já viram? Aí um dia me perguntaram, falaram assim, o que você acha disso? Eu falei, acho fantástico, porque isso significa que a inteligência natural acabou. Aí tiveram que inventar uma artificial, porque a nossa está indo pro ralo. Mas é fantástico, querido. Você pergunta um negócio lá, o troço te responde. Né? Às vezes responde errado. Mas responde. Não sei como que esse negócio funciona. Mas o dia eu fiz uma pergunta difícil para o robô. Eu perguntei se uma determinada pessoa... Não vou falar isso aqui não. Rapaz, e o robô trouxe a folha corrida do cara direitinho. Eu falei, se o cara é bom. Né? Mas enfim... Jesus não é uma inteligência artificial. Amém? Jesus não é um banco de respostas prontas. Jesus é o autor da vida. E Ele sabe perfeitamente como solucionar o meu e o seu problema. Ele sabe perfeitamente como equacionar as situações de desequilíbrio nas nossas vidas. Mas quando Ele vira para aquelas pessoas e fala assim, tirai a pedra, Ele choca aquela multidão. Porque violar um túmulo para a cultura judaica, querido, é algo impensável até os dias de hoje. E quando Jesus dá a ordem, Marta, irmã do morto, no verso 39, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? O que o Espírito Santo me fala, querido, é que existem muitas pedras para serem removidas aqui nessa noite. Amém? Eu vou precisar da ajuda do Léo. Cadê o Léo? Tá. O pessoal pode vir também, né? A gente já está caminhando para o final, mas especialmente do Léo. Jesus não tem resposta convencional para nós. E quando surge a proposta, remover a pedra do túmulo, as nossas razões saltam diante do milagre aparente. Muitas vezes o Senhor confronta a nossa incompetência e a nossa impotência com a resposta menos provável. Mas mesmo diante do quadro, a nossa razão, que nega a nossa fé, ela pula à frente. Não, Senhor, não há mais o que ser feito. Não há mais o que fazer. Já é de 4 dias. E com certeza, querido, fedia muito. Porque morte é um negócio que fede. Nós não fomos criados para isso. O cheiro da morte se contrasta com o bálsamo que foi lançado aos pés daquele homem.
E aquele ato de devoção não foi suficiente para aplacar ou para livrar aquela família daquele momento difícil. A vida de fé e devoção da avó Maria, que era um exemplo para nós, como pessoa, como matriarca, como esposa, como mãe, como avó, como bisavó, não foi suficiente para livrá-la de um quadro de enfermidade e de morte. Mas o fato é que quando o Senhor está na história, as respostas de fato não fazem sentido nenhum. Podem até não fazer sentido nenhum, mas elas são efetivas. E quando Jesus diz, tira a pedra, Marta se desespera, fala assim, mas já cheira mal. E a resposta de Jesus para ela foi a seguinte, Senhor, Jesus disse para ela o seguinte, não te disse eu que se creres, você vai ver a glória de Deus? Então você, mãe, que está aflita por conta do seu filho, você, pai, que está aflito por causa da sua casa, numa situação de desemprego, numa situação de angústia, o Senhor olha para mim e para você com olhos de empatia e diz o seguinte, se você crer, você não vai ver a glória de Deus? Amém? A dor do luto não vai se aplacar se você ver a glória de Deus? Verso 41 diz que tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, graças te dou, porque me ouviste. Muitas vezes, querido, nós não temos a competência necessária para orar. Nós não temos nas nossas mãos o poder necessário para fazer as coisas acontecerem. Mas o Senhor tem. Ele pode tudo. Ele pode todas as coisas. Ele não se limita nas nossas condições naturais, na nossa incredulidade. E Ele nem se importa com o nosso mau cheiro. Eu não sei se você sabe, querido, mas você fede, viu? E não fique escandalizado comigo, não, porque às vezes você foi, como eu, né, irmão? Você foi lá no chuveiro, tomou aquele banho, passou ali aquele Malbec, né? Pôs ali uma roupinha passada, você veio todo cheiroso para se encontrar com Jesus, mas o fato, a verdade é que tem uma portinholazinha lá no nosso coração, e quando abre aquilo lá, Júnior, eu não sei a sua, mas sai cada mosca da minha, porque no final das contas, querido, eu não valho nada. Eu não sei nem por que o pastor Carlos tem a loucura de pôr eu aqui para falar para vocês, mas eu creio em um Cristo que morreu e ressuscitou por nós. E se você tiver curiosidade depois na sua casa de ler os demais versículos, você vai verificar que Lázaro ressuscitou. Amém? Jesus orou, agradeceu ao Pai, Lázaro saiu daquela sepultura íntegro e foi restabelecido ao seio da sua família. Eu não orei pela ressurreição da avó Maria. Não orei. Porque aquela mulher tinha completado a carreira dela. Lázaro ainda não. Era um jovem da mesma geração de Jesus, possivelmente da mesma idade ou algo próximo, eu acredito. Tão jovem quanto o Antônio Neto, que faleceu hoje aos 40 anos de idade. Exatamente a minha idade. Quanto tempo você tem, querido? Quanto tempo você tem para pedir perdão, para voltar atrás dos seus erros, para reconhecer a sua incompetência e a sua impotência? Não perca tempo, querido, porque nessa noite o Senhor está aqui e a ordem dele é: removam a pedra.
A diferença entre você, eu e Lázaro é que nós podemos escolher nessa noite desobedecer à ordem e deixar a pedra fechando o túmulo. Mas nessa noite, a ordem para os anjos desse lugar é: vão até lá e removam a pedra. Nas situações difíceis, querido, existem 2 sons que você pode prestar atenção. Tem o som da multidão que está lá de fora. E quando você está num velório, lá tinha muita gente ontem. Tinha também uma outra família, também numa situação de luto, então tinha muitas pessoas ali. E eu, às vezes, passava naquele corredor de um lado para o outro, e você via toda sorte possível de reações. Então você tinha pessoas que estavam consternadas pelo momento. Você via gente conversando de política, de futebol, reclamando da vida. Você via de tudo. Tem 2 sons que você pode ouvir quando você estiver no momento mais difícil, na noite mais escura. Você pode ouvir a voz daqueles que murmuram, daqueles que reclamam. Não podia esse que fez o cego voltar a ver impedir esse homem de morrer? Não podia você que estava naquela circunstância se dedicar a outra? Você pode escutar essas vozes, ou você pode escutar o barulho do Senhor chegando. Amém? E nessa noite eu quero que esse barulho do Senhor chegando seja representado por essas notas de teclado. E eu convido você a se colocar de pé, para que nós possamos já encerrar esse momento com um tempo de ministração. Eu quero que você feche os seus olhos e por um momento pare de escutar a voz dos murmuradores. Esquece as brigas da política, a rixa que você tem com seu patrão, a desavença que estabeleceu entre você e seus irmãos, o seu vizinho que liga o som alto, as pequenas tragédias. As grandes tragédias nos unem. A avó Maria faleceu e a família se reuniu ali. Não só a família, como amigos, como pessoas conhecidas, vizinhos. As grandes tragédias muitas vezes nos unem, mas as pequenas nos separam. Uma toalha molhada em cima de uma cama. Que prejuízo, né? Mas nessa noite eu quero que você feche seus olhos e comece a escutar o barulho do Senhor chegando através de notas musicais. Quando o negócio estiver preto, querido, na sua vida, lá na sua empresa, você olha para o caixa, está vazio, as mesas estão vazias, as prateleiras estão abarrotadas de mercadoria, o carteiro toda hora aparece com um pacote de boleto. Não fica escutando as pessoas que estão murmurando. Põe um louvor para abençoar a sua casa, amém? Abençoar a sua vida. Às vezes você não tem ali o bálsamo para desfazer aos pés de Jesus. Mas você pode entregar para Ele o seu coração. E falar assim: Senhor, eu não dou conta, mas o Senhor consegue. Pedras estão sendo removidas nessa noite. Pedras que muitas vezes se materializam em enfermidades, pedras que simbolizam angústias, pedras que representam morte. Às vezes o seu próprio coração se transformou em uma pedra. Você é incapaz de perdoar, você é incapaz de voltar atrás, você é impositivo, você é iracundo, você lança a mão da guerra.
mas até hoje não encontrou despojo nenhum. Eu desafio você a permitir que o Espírito Santo remova o seu coração de pedra, estabeleça sobre a sua vida um coração de carne, volúvel à vontade e à ação do Espírito Santo, para que você seja totalmente transformado. O Ministério Carta Escrita irá nos contemplar com uma canção, e nesses poucos minutos que nós ainda temos, eu convido você a buscar Ele de todo o seu coração, a reconhecer que é verdade, sim, Ele já morreu, mas eu creio que o Senhor ressuscitará o meu coração, os meus sonhos, a minha vida, a minha família. Senhor, assim como o Senhor restaurou a família de Lázaro, o Senhor restaure também as nossas casas, as nossas vidas. Às vezes, meu Pai, nós estamos aqui tomados pelo luto, ou paralisados, meu Deus, por qualquer outro sentimento que nos impeça de enxergar o seu propósito. Mas nós sabemos que a sua vontade é muito melhor que a nossa. Nós sabemos que o desejo que os nossos olhos veem não é exatamente aquilo que o Senhor vê. E por isso, nessa noite, nós nos rendemos completamente aos teus pés, como Maria, e crendo, meu Deus, que o Senhor pode remover pedras nessa noite e estabelecer vida no lugar da morte, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Aleluia. Busque. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Peça isso ao Senhor. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Senhor, querido, eu preciso de um milagre. É o que nós precisamos, Senhor. Transforma minha vida, meu estado. Nos tira desse buraco, dessa sepultura, Senhor. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Busque. O Senhor está aqui para entregar o seu milagre. Erga suas mãos, receba nessa noite. Ele olha nos seus olhos. Ele muda a sua história, querido. Transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Que há em mim, tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer.
Senhor está aqui essa noite, querido. Feche os seus olhos. Deixa Ele falar com você. Ele conhece o seu nome. O Senhor sabe a sua história. Mas existe uma pedra imensa, um bloco de pedra gigantesco, chamado incredulidade. Jesus olha para Marta e fala assim: eu não disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Algumas coisas, queridos, nos impedem de ver a glória de Deus, mas a principal delas é uma pedra enorme chamada incredulidade. E eu vejo que o Espírito Santo está removendo blocos de pedra de incredulidade desse lugar. Alguns blocos estão sendo literalmente dinamitados, esfacelados em pó, para que você possa ver a glória de Deus. E o primeiro passo de quem tem a pedra da incredulidade removida é entregar a sua vida aos pés de Jesus, como Maria o fez. Então, quando nós estamos aqui nesse momento de adoração profunda, eu quero dar oportunidade para você que talvez está presente aqui nessa noite, ou até mesmo está nos assistindo, sabe-se lá em qual lugar você está, mas que talvez você esteja acorrentado a pedras de incredulidade. Nós não podemos ir embora sem oportunizar a você a chance de entregar a sua vida ao Senhor e reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Por isso eu questiono a igreja nessa noite. Existe alguém aqui nessa noite que deseja reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, deseja entregar a sua vida a Ele, e você talvez não tenha tido essa oportunidade? Existe alguém com esse desejo nessa noite? Se tiver, por favor, identifique-se para mim, levantando sua mão bem alta. Se não existirem irmãos, eu entenderei que nós não temos ninguém para esse momento. Não temos, não estão vendo ninguém. Os diáconos aí estão vendo alguém? Não? Que bênção, graças a Deus. Pedras de incredulidade estão sendo removidas. Pedras de infidelidade estão sendo destruídas. Pedras de morte estão sendo dizimadas nesse lugar. Pedras de depressão, de angústia, de enfermidade. O Senhor já determinou aos anjos: removam a pedra. E Ele olha nos seus olhos, te chama pelo nome e fala assim: meu filho, vem para fora. Vem para fora. Marta, levanta da sua posição de luto, vem para fora da sua casa. Mãe, levanta-se da sua posição de tristeza, de angústia, vem para fora. Enxerga o seu filho sendo salvo. Você que padece de uma enfermidade, de uma dificuldade física, emocional, espiritual, o Senhor fala para mim e para você: vem para fora. O Senhor é aquele que tem vida e tem vida em abundância. Vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Se você crê, aplauda o Senhor nessa noite, porque é vida, vida em abundância. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, ainda que as lutas e dificuldades se amontoam, existe vida, vida em abundância, fluindo de Cristo Jesus, para mim e para você. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa. Uma excelente semana, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.